Olá pessoal, bem-vindos ao Boris Responde, quando vocês mandam suas dúvidas e o Boris Feldman responde. Você quer participar, quer ter a sua dúvida, a sua pergunta respondida pelo Boris Feldman? É muito fácil, o e-mail está aí na tela, borisresponde@autopapa.com.br. Esse aqui é o nosso primeiro Boris Responde deste ano, de 2021, depois de imerecidas férias, como diria o Boris. Mas já temos mais de 40 que estão aqui no YouTube, link aqui em cima, são mais de 500 perguntas, dúvidas esclarecidas pelo Boris. Vou te fazer alguns convites rápidos. Primeiro, se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber a notificação de novos conteúdos que são postados aqui diariamente. Também te chamar para nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, que estão aí na tela. E por fim, para você ir lá no portal de automóveis que mais cresceu no ano passado, o autopapo.com.br, com a mesma qualidade que você vê aqui no YouTube, a gente tem lá no portal. Sem mais enrolações, vou acelerar o nosso Boris Responde com a pergunta do Gabriel Benato. Ele conta, Boris, tem um Fusca 74 e quando ele vai ligar com o motor frio ainda, ele precisa dar uma aceleradinha, senão ou o carro não pega ou ele morre. Ele quer saber se é normal fazer isso em carros antigos. A outra dúvida é que ele já ouviu você falar, Boris, que o ideal é ligar o carro e deixá-lo em marcha lenta por um tempinho antes de acelerar. É isso mesmo, Boris? E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês estão nos assistindo, né? Então, depois dessas imerecidas férias, estamos de volta com o Boris Responde, onde a gente tenta responder as perguntas que vocês nos enviam. Tá nos vendo pelo YouTube? Assina, cutuca o sininho, continua a receber as notificações dos nossos vídeos. Ou então pelo Instagram, Facebook, nosso portal, autopapo.com.br. Muito obrigado ao meu copiloto, Felipe Boutros. Obrigado ao nosso operador de vídeo e áudio, o Charlinho. E vamos começar respondendo ao Gabriel, que tem um Fusca 74, está com dificuldade para o carro pegar, de manhã está frio, não funciona. Bom, a minha opinião, se você tem o afogador para puxar, puxa o afogador, porque os carros com carburador tinham afogador, não tinham a injeção eletrônica com afogador automático. Mas nem todos os Fuscas tinham esse afogador, senão você bomba o pedal do acelerador para dar uma injetada de gasolina, porque o carburador desses Fuscas antigos, como o seu, costumam secar. Por isso é que tem problema quando vai pegar de manhã. Ô Boris, o Guilherme Anselmo Borges quer saber se o câmbio Power Shift realmente é problemático ou se ele cuidar bem dele não vai ter problemas. Ele está perguntando isso porque comprou um Focus 1.6 com o câmbio Power Shift. Ô Guilherme, meus parabéns pela sua compra, hein? O Ford Focus é um dos melhores carros que existia para se comprar no Brasil. Agora, o Power Shift é um problema, viu? Não sei se você é um cara de sorte ou não, porque muitos carros com Power Shift não dão problema, mas quando dá problema, nem trocando a caixa, viu? Porque foi um erro qualquer, ou de projeto, ou de manufatura, tanto que a Ford no mundo inteiro, enquanto fabricava automóveis, que agora ela não faz mais, só SUVs, picapes, comerciais, ela tirou o Power Shift e botou um câmbio automático tradicional, nada de Power Shift, para você ter ideia do tamanho do problema. Mas às vezes você é um cara de sorte e o seu Power Shift não vai te trazer problema. A pergunta agora é de Miguel Salles e ele começa aqui. Professor, já existe alguma informação sobre o futuro da Troller? Ele conta que já ouviu a história que o governo do estado do Ceará está procurando investidor no exterior, especialmente no mercado chinês, para assumir a fabricação dos Jeeps lá no Nordeste. E aí, Boris? Ô Miguel, só com bola de cristal. Vai saber o que vai acontecer com a fábrica da Troller lá em Horizonte, no Ceará. Na verdade, a Ford não comprou a fábrica do Troller. Ela comprou uma fábrica de incentivos. Eu conheci o velho Araripe, que era o dono da fábrica. A Ford não precisa de comprar Troller para aprender a fazer Jeep. Ela sabe fazer melhor que o Araripe. Mas é que o Araripe tinha incentivos. A Ford comprou a fábrica
pegou os incentivos e carregou para Camaçari. Então, ao invés do governo federal deixar de receber o IPI de 100 carros por ano, ela passou a perder esses incentivos em 250 mil carros por ano. O que vai acontecer com a fábrica da Troller? Ela continuaria tendo incentivos, o que pode entusiasmar um empresário a adquiri-la e continuar fabricando o Troller ou uma coisa semelhante. O Troller tem mercado? Sim, principalmente depois que a Ford comprou, colocou a engenharia dela para aumentar a qualidade do Jeep Troller, ele melhorou bastante a imagem dele no mercado. É viável? Aí só fazendo as contas, um business plan, quer dizer, é um nicho de mercado, ninguém vai vender 50 mil Troller por ano, mas como ele é muito caro, ele tem rentabilidade. Então pode ser que algum empresário se entusiasme, principalmente diante dos incentivos, a comprar a fábrica do Troller e manter a produção e os empregos. Agora o Cristiano Souza Boris, primeiro ele te parabeniza porque você há muitos anos o ajuda a fugir das picaretagens. E ele relata que tem uma Montana 2012 1.4 e tem problemas com ela no frio. Ele conta que quando está no inverno, ele tem dificuldades para fazer o motor pegar. Ele até escuta a bomba trabalhando, aquele barulhinho quando gira a chave, mas quando vai dar a partida de fato, não funciona. Ele fala que tem que insistir umas 8 vezes até fazer o carro funcionar. Ele relata ainda que usa sempre gasolina aditivada. Ele falou que já levou em 2 mecânicos, que passaram o scanner e não encontraram nada, nenhum problema, mas deram a solução aqui dele misturar um pouco de álcool e gasolina no tanque para ajudar na partida a frio. Isso é verdade ou mito? Ele completa aqui que a esposa dele tem um Agile, que divide muitos componentes mecânicos e ela não tem absolutamente nenhum problema. E aí, Boris, você consegue ajudar o nosso amigo Cristiano Souza? Ô Cristiano, quer um prêmio de consolação? Não é só você que tem problema para fazer o seu carro flex pegar quando está frio, não. O seu carro tem aquela trapizonga daquela partida fria, um tanquinho, um reservatório de gasolina, porque o álcool não pega nas manhãs mais frias. Tem o sensor para ver se a temperatura está baixa ou está alta. Às vezes o sensor não funciona direito, às vezes a bombinha não funciona direito, enfim. Eu não entendo como é que um carro flex tem que ter um tanquinho a gasolina, mas infelizmente o seu tem. E o que os seus mecânicos te falaram está absolutamente correto. Quer saber? Se eu tivesse um carro flex com problema para pegar quando esfria, eu ia no posto, punha 20, 30% de gasolina, enquanto o tempo tivesse frio, temperaturas mais baixas, põe lá 20% de gasolina, que está resolvido o problema e nunca mais você vai ter amolação para pegar nas manhãs mais frias. Vamos acelerando, o nosso Boris Responde agora com a dúvida enviada pelo Jacome Marinho sobre câmbio automático. Ele tem um Civic 2.0 2016 e o câmbio automático dele tem a opção de trocas manuais com as borboletas atrás do volante, ou pedal shifts, como vocês preferirem. E ele faz o uso dessas borboletas para reduzir as marchas antes de entrar em uma curva, por exemplo. Ele a utiliza com o objetivo, segundo ele, de frear o carro com maior controle. Ele reforça aqui que viaja muito em rodovias e aparentemente tem funcionado bem. A pergunta dele é, Boris, a longo prazo, quais as consequências que isso pode trazer para o conjunto, para a transmissão? Ô Jacome, você está fazendo tudo absolutamente certo. Como assim? Você está preocupado de estar usando o pedal shift, aquelas alavanquinhas para reduzir as marchas ali atrás do volante? De jeito nenhum. Se você reduz ali, cada vez que você está na descida e reduz, você está poupando freios, porque você está usando inteligentemente o freio motor. Está chegando uma curva, reduz ali para fazer a curva. A caixa é automática, ela não tem que adivinhar que você ali quer reduzir a velocidade. Muita gente nem usa aquilo, tem que usar mesmo. Não implica em problema nenhum, muito antes, pelo contrário. A dúvida agora é sobre troca de pneus. Ela veio do Guilherme Abdala, que parabeniza a gente pelo nosso aqui canal
no YouTube. Valeu, muito obrigado. Convido mais uma vez a vocês se inscreverem no canal, acionarem o sininho para receber a notificação de novos conteúdos. Voltando à pergunta, Boris, a dúvida do Guilherme Abdala é a seguinte, ele fala que já ouviu muitas explicações contraditórias sobre aquela questão de pneus novos. Você vai trocar só um par, você põe o pneu novo no eixo dianteiro ou no eixo traseiro, Boris Feldman? Ô Guilherme, a sua dúvida é minha dúvida, porque esse é um assunto realmente controverso. Comprou 2 pneus, põe na frente ou põe atrás? Tem argumento para as duas coisas. Como você disse, o maior peso do carro, em geral, é o motor lá na frente, as rodas que tracionam estão na frente, o que mais suporta o freio, quando você pisa no freio, é a frente do carro. Então, põe os pneus novos na frente. E qual é o argumento para colocá-los atrás? No caso de um problema, de um pneu que poderia estourar, é muito melhor acontecer na frente, que você tem o volante, inclusive com direção assistida, você segura o carro. Estourou atrás, você não segura, o carro vai sair feito um doidão, né? Então, esse argumento é o que eu respeito, prefiro e uso no meu carro, um pneu novo atrás. Mas quem argumenta para colocar na frente, não está errado também não. Ô Boris, e aí, carro turbo ou aspirado? Tem diferença? É isso que o Daniel Schmalz quer saber. Ele relata aqui que um amigo dele comprou um HB20 turbo. Só que esse amigo dele fica mais ou menos 5 anos com o carro. E ele está preocupado porque ele acredita que o motor aspirado, o motor com aspiração natural, é melhor do que o turbo na questão da resistência. E ele quer saber, Boris, existe essa diferença ou é um mito que está surgindo agora aí, que os motores turbo não vão durar o mesmo que os motores aspirados? Ô Daniel, se existe diferença de durabilidade de um motor turbo para um motor aspirado, existe. Principalmente se for um motor aspirado onde adaptaram um turbo. Aí é que é o X da questão. Se o seu amigo comprou o HB20 Turbo, esse motor foi preparado para receber o turbo e a durabilidade é a mesma do aspirado. Agora, o motor aspirado que você adapta o turbo, aí é outra história, ele não vai ter mais durabilidade. Tem na prática um outro probleminha. Tem muito boy por aí, sabe como é? Então, não HB20, mas esses Up TSI, os boy compram e dão um pau no carro porque o carro é turbo, quer mostrar que aquele pequenininho com motor 1 litro anda mais que gente grande. Então, nesse caso, o motor vai durar menos, não por ser turbo, mas porque o dono botou chumbo demais no pé direito. Aí qualquer motor vai embora aspirado, turbo, dá no mesmo. O Gilberto Rodrigues, que já é nosso inscrito aqui no canal no YouTube, valeu, muito obrigado. É seu fã de longa data, Boris. E ele tem um Mobi 2017 básico. Só que aparentemente ele está cansado aí de passar calor, quer instalar um ar-condicionado. Mas ele está preocupado porque acha que pode comprometer alguns componentes do veículo. Você acha que esse comprometimento existe? Ele pode ter prejuízos no futuro? Ô Gilberto, você não me explicou direito o que está acontecendo. Você disse aí que está querendo colocar um ar-condicionado no seu Fiat Mobi. Agora, tem 2 possibilidades. Ou você vai colocar um ar-condicionado barato, desses que o pessoal das lojas, né? Não, pode deixar, la garantia soy yo, é assim que eles falam. Isso é uma coisa. Se você colocar o equipamento de ar-condicionado homologado pela fábrica, aí você pode colocar sem susto, porque não vai haver problema nos componentes do seu Mobi. O José Augusto de Oliveira Filho quer saber, Boris, sobre pneus. Ele está de olho num K 2021 e ele observou na loja que tem 2 versões com pneus diferentes. A SE mais simples tem 175/70 aro 14 e a SE Plus mais completa é 195/55 aro 15. Ele tem 3 perguntas, Boris. Ele quer saber primeiro se essa diferença nos pneus vai afetar o consumo, se um vai consumir mais que o outro.
Ele quer saber também se há mudança na questão da estabilidade. E por fim, ele quer saber se o fato de um pneu ser de tamanho diferente, especialmente o aro, se isso vai comprometer a leitura do velocímetro. Se o velocímetro vai marcar uma velocidade errada de um pneu em relação ao outro, ou se o fato de o carro vir de fábrica com essas duas opções anula esse problema. Ô Zé Augusto, essa segunda opção do Ford Ka, com o pneu mais largo, 195, perfil mais baixo, só 55, acontece que a roda é maior, então o perfil é mais baixo, mas a roda tem uma polegada a mais. É claro que a Ford compensou uma coisa com a outra. O diâmetro final é o que interessa. O que perdeu no pneu ganhou na roda. Nesse caso, não vai haver nenhum problema de odômetro, velocímetro. Consumo imperceptível. O pneu um pouquinho mais largo, tem um pouquinho mais de atrito, poderá aumentar ligeiramente o consumo. Estabilidade, sim. Se o perfil é mais baixo, a estabilidade vai ganhar. O carro vai ficar um pouco melhor nas curvas e tal. Em compensação, você esqueceu, vai ficar um pouquinho mais duro dentro do carro, tá? Quanto mais baixo o perfil, mais o carro chacoalha com as irregularidades do asfalto. Continuamos acelerando o nosso primeiro Boris Responde de 2021, com agora a pergunta enviada pelo Fernando Gonzaga. Ele conta que comprou o novo HB20, ano 2021, e ele tinha um antigo, 2017. O antigo tinha um protetor de cárter e já vinha com os buraquinhos, né, para você colocar o parafuso do protetor de cárter. No novo, ele reparou que não tem lugar para dois parafusos, vão ficar sem lugar. E ele também relata que é tudo de plástico na parte de baixo do carro, Boris. O Fernando Gonzaga quer saber se protetor de cárter é realmente necessário. Fernando, se o seu antigo HB20 tinha os furos para parafuso e agora não tem mais, se a fábrica tirou o primeiro, ela deve achar ser desnecessário. Segundo, o protetor pode prejudicar algumas funções do carro. Por exemplo, a ventilação do motor. Eu estou chutando, tá? Mas o protetor pode prejudicar. Outro problema provocado pelo protetor de cárter é que a fábrica faz as medições das forças resultantes de um impacto frontal, aquele crash test para proteger os ocupantes, motoristas, passageiros. O protetor pode interferir nessas forças, nesses vetores que influem na proteção ou não dos ocupantes do carro. Então, não tem mais lugar para colocar? Não coloca. O Vinícius Salles, Boris, falou que viu no seu Boris Responde 37, vou até colocar o link aqui em cima, dá uma conferida lá, quem quiser. Que é você falando sobre carro na banguela, que carro na banguela gasta mais combustível. E para ele fez todo sentido a explicação. Porém, ele tem um Nissan Tida 2011 e quando ele coloca na banguela, ele vê um aumento de economia em até 2 km por litro. E quando desce com o carro engrenado, essa economia é de meio ou às vezes 1 km por litro. E aí, Boris? Ô Vinícius, esse computador aí do seu Nissan deve estar enganado, viu? Conversa melhor com ele. Porque numa descida, num carro com injeção eletrônica, que é o caso do seu, se você engrena a marcha, você está fazendo as rodas em movimento funcionarem o motor. Elas estão ligadas ao motor. Ela rodou, o motor girou. Você joga na banguela, no ponto morto, a central eletrônica, a injeção, tem que mandar combustível para o motor não morrer, para segurá-lo em marcha lenta. Como é que o seu computador diz que na banguela a economia é maior? É o contrário. Esse seu computador deve estar aí com os parafusos desarranjados, viu? O Aloysio Xavier, ele mandou um e-mail aqui já afirmando que além de ser ilegal, você colocar mais passageiros do que a capacidade do veículo permite, aumenta o risco de acidente. Mas ele quer saber de você, Boris, quais as outras consequências que isso pode trazer para o carro? Ó Luísio, não entendi sua pergunta. Você diz que
além de ser ilegal e aumentar o risco de acidente, algum outro problema no carro se colocar mais pessoas do que o permitido? Você acha que aumentar o risco de ser ilegal é pouco? O que é mais que você quer? Se você coloca mais gente passando da capacidade de carga, você pode até forçar um pouco o motor, mas esse não é o problema. O problema é exatamente aumentar o risco de um acidente. Se você põe mais pessoas, onde é que está o cinto de segurança para esse pessoal? Tem? Você vai colocá-los em risco? Não estou te entendendo, viu, Aloysio? O Carlos Oliveira, Boris, levou o carro dele na oficina para trocar, resolver um problema de correia chiando. Aí o mecânico resolveu, mas falou que carro 16 válvulas tem que ter muito cuidado. Aí o Carlos conta aqui que ele sempre ouviu essa história, que carro 16 válvulas é um problema. E aí, Boris, carro 16 válvulas é um problema ou quem fala isso parou no tempo? Ô Carlos, você está preocupado com o seu Hyundai HB20 por ter 16 válvulas? Aliás, hoje é dia dos HB20, já é a terceira pergunta com esse carro. Posso te falar uma coisa? Com toda sinceridade, 16 válvulas tem hoje em quase todos os carros do mundo. No Brasil, criou-se um mito. Na verdade, não é um mito. Na década de 90, 20, 30 anos atrás, apareceram uns carros com 16 válvulas com o projeto Sacomé feito às 10 para 5. Sabe o que é um projeto às 10 para 5? O engenheiro está lá, falta 10 minutos para ele sair, então ele acaba de qualquer jeito e o projeto não fica lá essas coisas. 16 válvulas foi problema no passado. Hoje, qualquer carro moderno que queira ter mais eficiência do motor tem 16 válvulas, 4 válvulas por cilindro e nenhum problema por causa disso. Chegamos à última pergunta deste Boris Responde, ela é do Elson Praciano. Ele relata, Boris, que tem um Stepway 2019 com Start-Stop. Antes, ele tinha um Argo 1.3 com o mesmo sistema. Aí ele continua o e-mail falando que viu na concorrência que o Start-Stop proporciona uma economia de até 11% no combustível, no consumo de combustível. Mas, no mundo real, aqui, segundo o Elson, no dia a dia dele, ele não viu nenhuma economia. Pelo contrário, ele teve mais despesa na hora de trocar a bateria, porque ele pagou R$ 750 numa nova, enquanto a bateria para o carro comum sem o start-stop está na faixa aí de 350. Ele quer saber, Boris, se nesse 1 ano e meio que ele está usando o carro dele, ele economizou ou levou prejuízo? Ô Elson, esse assunto start-stop também é sujeito a chuvas e trovoadas. Eu até respeito o programa Autosport lá da Globo, tudo bem, mas quando esse programa lá disse que tem uma economia de 10 ou 11%, talvez ele tenha se esquecido de falar uma coisa. Existe sim, está certo que tem uma economia, mas só no trânsito urbano. Para e anda, fica o carro parado com o motor funcionando. É óbvio que você está jogando combustível no lixo. Porém, se você anda muito em estrada, você não vai perceber essa redução de consumo, porque você está sempre andando, acelerando, no máximo trocando a marcha, o start-stop não vai funcionar. Então, não vai ter economia. Agora, a sua bateria acabar com 1 ano e meio também, ela deveria, né? Durar pelo menos uns 2 anos, 2 anos e meio. E ela realmente custa mais para suportar essa quantidade de arrancada toda hora, tem que ligar o motor, né? Aliás, não é assim, é automático lá embaixo. Quanto ao motor de arranque, ele também foi projetado para suportar esse esforço maior, mas eu tenho certeza quase absoluta que ele não vai te dar problema na vida útil do automóvel ou do motor. É isso aí, pessoal. Valeu. Muito obrigado pela participação de vocês. É essencial aqui para o Boris Responde. E se você quer enviar a sua pergunta, sua dúvida para o Boris Feldman responder, o e-mail está aí na tela, borisresponde@autopapo.com.br. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, por favor, é muito importante para nós. E vou te pedir para você, te convidar, na verdade, se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber a notificação de novos conteúdos que são postados aqui diariamente. Você conhece as redes sociais do Autopapo? Quer acompanhar a gente lá? Elas estão aí na tela, Facebook e Instagram. Por fim,
vou te chamar para ir lá no autopapo.com.br, o portal de automóveis que mais cresceu no Brasil em 2020 e começamos 2021 com o pé muito fundo no acelerador. Estamos aí arrebentando. Sem falsa modéstia, um dos melhores conteúdos da internet sobre automóveis, dicas de manutenção, dicas de legislação, avaliação de carros novos, lançamentos, motos e até caminhões, tem lá no Autopapo. Beleza, pessoal? Muito obrigado, valeu, até a próxima. E aí, pessoal, mais uma vez muito obrigado por vocês estarem enviando perguntas, porque eu já falei, sem perguntas não existe resposta. Sem resposta acaba o quadro Boris Responde. Tá nos vendo pelo YouTube? Vão insistir. Ajuda a gente, né, cara? Por favor. Assina, cutuca o sininho. Tá nos vendo no Instagram, no Facebook, no portal? Continue conosco. Nós ficamos um mês de férias, porque também ninguém é de ferro, né? Mas na próxima semana estamos aí de novo. Muito obrigado para todos vocês.